Oi pessoal, conforme já comentamos, o compilador C do 8051 possui os tipos de dados comuns a outros compiladores. Contudo, possui ainda os tipos bit, SBit, SFR, SFR16. Variáveis do tipo bit são alocadas na memória RAM interna na faixa de endereço que vai de 20x a 2fx. Os registradores que se encontram nessa faixa de endereçamento podem ter os seus flip-flops manipulados de forma individual. As variáveis do tipo SBit podem ser também alocadas nessa faixa de endereço da memória RAM, de 20x a 2fx, bem como na região de memória dos registradores de função especial, cujo endereço termina em 0 ou 8. Os registradores de função especial com essas características de endereçamento podem ter os seus flip-flops manipulados de forma individual. Como, por exemplo, temos aqui a declaração da variável P1_1 como sendo do tipo SBit e o endereço associado. A partir desta declaração, podemos colocar o pino 1 da porta P1 em nível lógico alto ou baixo a partir da atribuição de valores à variável. Opcionalmente, você pode declarar essa mesma variável fazendo menção ao flip-flop 1 da porta P1. Porém, antes de utilizar esse label, você deve declará-lo como um registrador de função especial e associar ao mesmo o endereço que ele ocupa na memória do 8051. Os registradores de função especial são normalmente declarados no arquivo reg51.h, tal que você possa utilizá-los ao longo de programas escritos em linguagem C. Por fim, tem-se o tipo SFR16, que é utilizado para declarar o registrador de 16 bits DPTR. Esse registrador é utilizado para endereçar dados na memória de código e na memória de programa externa. O endereço ao qual o mesmo está associado é o endereço 82hex da memória RAM, sendo que o registrador de 8 bits menos significativo é alocado no endereço 82hex e o registrador mais significativo é alocado no endereço 83hex. Uma vez que você tenha realizado a declaração, você pode atribuir ao mesmo um valor de 16 bits. Para simplificar o uso de variáveis SBit, vamos resolver um exercício similar ao que já resolvemos anteriormente. No caso, o propósito aqui é mostrar o valor 1 no display 1 do hardware simulado pelo EDSIM 51. Aqui podemos ver o que se espera como resultado do programa proposto. Para apresentar o valor 1 no display 1 do 8051, deve-se escrever na porta P1 o valor 1111001, que corresponde ao valor 79x, de tal forma que os LEDs B e C do display 1 sejam acesos compondo o valor 1. Para tal, a base do transistor deve ser colocada em nível lógico baixo, de tal maneira que ele funcione como chave fechada e a tensão de 5 volts seja aplicada ao mesmo. Para tal, devemos colocar o valor 0 e 1 nas entradas do decodificador, bem como o chip select em nível lógico alto. Isso faz com que a saída Q1 do decodificador fique em nível lógico baixo e as demais em nível lógico alto, fazendo com que os transistores dos demais displays se comportem como chave aberta, fazendo com que o dado disponibilizado na porta P1 seja apresentado unicamente no display 1. Apresentamos aqui uma proposta de solução para o exercício, que se inicia com a inclusão do arquivo reg51.h, que contém a declaração dos registradores de função especial do 8051. Na sequência, declaramos a variável chipSelect do tipo SBit, que corresponde ao flip-flop 7 da porta P0. Declaração da variável end1, que corresponde ao flip-flop 4 da porta P3, e a variável end0, que corresponde ao pino 3 da porta P3, ambos do tipo SBit. Vamos agora ao programa principal. Iniciamos o mesmo com a declaração de um vetor, cujos elementos são os valores que devem ser apresentados na porta P1 para que o valor 0, 1, 2, 3 e assim por diante até F possam ser mostrados nos displays de 7 segmentos simulados pelo EDSIM. Bom, a gente inicia então o programa atribuindo nível lógico alto ao pino chipSelect, nível lógico baixo ao end1, nível lógico alto a end0. A partir dessas atribuições, o pino Q1 vai para nível lógico baixo, possibilitando que dados disponibilizados na porta P1 sejam apresentados no display 1
do EDSIM 51. Chama-se a atenção que dessa forma estamos alterando o nível lógico apenas dos pinos que estão conectados ao decodificador sem alterar os demais. Então é uma vantagem de se utilizar esse tipo de variável. Por fim, faz-se o acesso ao elemento 1 do vetor de dados, de tal forma a carregá-lo na porta P1, de tal maneira a mostrar o dígito 1 no display 1 do EDSIM. Por fim, tem-se a instrução while 1 para que o 8051 termine a execução no loop infinito. O compilador C do 8051 permite solicitar que as variáveis sejam criadas em determinadas regiões de memória, como por exemplo, na memória de programa, através do especificador code. Para ilustrar o seu uso, vamos retornar à solução do último exercício. Variáveis são geralmente alocadas na memória RAM interna do 8051, pois o compilador não sabe se o programador quer modificar o seu conteúdo ao longo da execução do programa. No entanto, o mesmo contém valores que não se quer alterar, pois são utilizados para mostrar algarismos nos displays de 7 segmentos. Contudo, esse vetor ocupa 16 bytes de um total de 128 bytes da memória RAM interna. Assim, como ele não é alterado, é melhor alocá-lo na memória de código, pois esta possui 4 KB, enquanto a memória RAM possui 128 bytes. Isso é possível fazer através do especificador code. Assim, tem-se mais espaço na memória RAM para a criação de outras variáveis. Salienta-se, contudo, que como nosso programa é muito simples, a inserção do especificador code não vai trazer muito benefício. No entanto, em programas maiores, isso pode fazer muita diferença. Um outro especificador para alocação de variáveis na memória é o data, que solicita colocar variável na RAM interna do 8051. A bem da verdade, é nela em que as variáveis são mesmo alocadas no 8051. Assim, esse especificador é mais útil caso o 8051 esteja conectado à memória de dados externa, como veremos em aula futura. O especificador bdata, por sua vez, faz com que a variável seja alocada na região de memória RAM em que os bits da variável podem ser acessados de forma individual. Para melhor ilustrar o seu emprego, vamos propor um exercício. Este exercício consiste em elaborar programa em linguagem C para mostrar contagem crescente, 0 a F, de forma sequencial, nos 4 displays de 7 segmentos do hardware simulado pelo EDSIM. Ao término da contagem, repetir o procedimento. Para se alcançar o objetivo proposto, deve-se escrever na porta P1, de forma consecutiva, os valores necessários para mostrar os dígitos de 0 a F nos displays de 7 segmentos. A cada atualização de dado na porta P1, as saídas do decodificador devem também ser atualizadas para que os valores apresentados na porta P1 sejam consecutivamente mostrados no display 3, 2, 1, 0 e depois voltar a ser mostrados no display 3.